Bom, pessoal, então estamos de volta aqui, continuando a nossa conversa com o professor Marcelo Lambert. Professor, não é porque nós somos prolixos não, viu? Realmente o tema é bastante interessante, né? É complexo também. A gente precisa de argumentos técnicos, científicos, então acabamos extrapolando aí, conforme também o primeiro programa que o professor Marcelo Lambert fez conosco. Bom, no programa anterior, no bloco anterior, eu estava fazendo as perguntas aqui, né, e vamos continuar fazendo as perguntas. Olha só, professor, comente sobre o suposto planeta X, que é o tema aqui da nossa discussão. Se existe alguma relevância quanto ao fato de 2012, que é o planeta que chamam de Hercolumbus, planeta X, Nibiru, né? Olha, essa é uma teoria bastante antiga. Aparentemente é algo novo, mas não é. Eu já havia lido a respeito desde a década de 80 que isso é falado. Existem livros, inclusive da década de 70, que já fala do planeta X. Inclusive falam de experiências que conseguiram pegar elementos, rochas desse suposto planeta, tiraram o movimento desse planeta. Aí tentaram jogar isso também para a civilização maia, num clássico aí dos anos 80, que foi daquele escritor Eric von Däniken também, que ele defendia isso. Olha, cientificamente e pelas agências, tanto americana quanto europeia, alguns amigos também que eu tenho no México, que são especialistas em astronomia, que pesquisam isso com equipamentos muito modernos, não existe nenhuma prova científica da existência disso. Existe a argumentação de que ele está próximo, que em 2012 ele vai estar aí no final do ano. Eu acredito que se realmente ele tivesse o tamanho que falam que tem, a massa que ele tem, já estaríamos observando ele a olho nu, né? E é claro que essa massa já teria, de alguma maneira, influenciado do ponto de vista gravitacional o nosso planeta, né? Devido ao tamanho dessa massa. Então, assim, de verdade, eu acho interessante a forma que as pessoas argumentam essa teoria, mas eu não acredito, não tem nenhuma base científica, nós não temos nenhum indicativo que prove a existência disso. Portanto, relacionar o planeta X, essa teoria com 2012, está totalmente fora de qualquer coerência científica. Bom, pessoal, nós temos aqui também o Márcio, que está acompanhando a gravação aqui. Ele é matemático. Já já eu vou perguntar para ele se é possível a gente ver esse planeta, se é possível existir esse planeta. Já já a gente vai falar com você, viu, Márcio? Agora, olha só. Também é o seguinte, sobre as possibilidades de explosões solares, existe algum risco quanto a 2012? Muitas afirmações sobre essas atividades estão sendo relacionadas à teoria do final dos tempos, ou seja, é muita coisa, né? É o planeta X, é o alinhamento, agora essas explosões solares. Como é que é isso? Realmente existe isso, professor? Explosão solar? Sim, inclusive eu queria deixar claro aqui que quem defende o planeta X ou explosões solares, muitas vezes eles não se entendem, porque cada um defende por uma linha, né? E nós, historicamente, aí eu vou narrar isso para você, nós temos já alguns estudos de que os maias também mapearam essas explosões de alguma maneira. Porque os maias, eles além de estudar a questão da astrologia, eles agregavam a astronomia a isso. E no caso do Sol, por ter uma relevância grande para essa civilização, nós acreditamos que eles já mapeavam essa questão das explosões solares. As agências internacionais que lidam com astronomia de forma muito séria, eles estão mapeando essas explosões já há algumas décadas. Então, essas explosões elas também são cíclicas. E a própria NASA ela divulgou que o ano 2012, isso é uma coisa que a gente já tinha há mais de 10 anos, teria um aumento dessas explosões. Só que esse aumento ele é cíclico, ele é natural, ele é normal, ele faz parte de um processo natural. Na verdade, a gente já está vivendo essas explosões e não está acontecendo nada. Não, sempre aconteceu. Inclusive, nós estamos no mês de junho, e essas explosões elas já estão acontecendo e nada mudou. O que pode acontecer cientificamente? Ter algum problema em
na parte de telecomunicações, alguma coisa em ondas de rádio, mas nada além disso. Nada que leve a um efeito apocalíptico. Ou seja, o máximo que pode acontecer é queimar alguns micro-ondas, algumas TVs. Rádio, problema com celular. Mas nada relacionado ao final dos tempos. O que tem que ficar claro é que, por exemplo, explosão solar, essas questões da mecânica do cosmos, isso tudo acontece, está acontecendo agora. Né? Só que isso não significa que vai produzir no planeta Terra um efeito apocalíptico. Pessoal, inclusive semana passada, isso é verdade, tá? Semana passada quebrou o meu micro-ondas. Eu acho que deve ter sido isso, mas imagino que isso é o máximo que possa acontecer. E depois vão pôr a culpa nos maias, né? Como não tem quem cobrar depois, então põe a culpa nos maias. Ok. Professor, agora tem também aqui algumas perguntas do Dr. Roberto Messias, que ele já está querendo se matar também por causa disso, tá certo? Está estudando um monte de coisa. Olha só, existe alguma citação em relação a 2012 nas profecias de Nostradamus? Tá, olha, essa pergunta ela é muito interessante porque, infelizmente, estão tirando coisas de Nostradamus e colocando na cultura maia. Então vamos pontuar aqui. Primeiro, Nostradamus é do século XV para o século XVI. As Centúrias ele escreveu dentro de uma escrita e de símbolos medievais, porque ele era um homem medieval. Era um homem que escreveu com todo cuidado, porque a Inquisição estava perseguindo Nostradamus. Portanto, interpretar as Centúrias é algo muito complexo. Inclusive, precisa de medievalista estudando isso, gente que entende essa linguagem medievalista, ainda mais que ele escreveu em símbolos e códigos, que são as centúrias. Então, tem muita gente pegando profecias de Nostradamus, jogando para o imaginário maia e jogando isso para 2012. Eu já estudei muito as centúrias, porque eu estudo símbolos, religiões, eu faço um estudo de religião comparada, portanto, eu preciso ter um entendimento dos símbolos. Em momento algum, existe qualquer coisa que leve a 2012 dentro das centúrias de Nostradamus. Então, Nostradamus, que foi um excelente médico, que todo mundo fala das profecias, mas esquece que ele foi um excepcional médico no seu tempo. Ele, em momento algum, ele citou 2012 nas centúrias. Ok. Professor, muitos falam sobre as civilizações pré-colombianas terem sido influenciadas por seres de outros planetas. E que todo conhecimento deriva dessas forças. Qual a sua opinião sobre isso? Olha só, gente, esse negócio de acabar o mundo já começou com Planeta X, explosão solar, Nostradamus, né, e agora invasão de extraterrestre. Nós estamos perdidos. Bom, é o seguinte, claro que eu não aceito essa teoria. Por quê? Quando os europeus chegaram na América em 1492 e depois os espanhóis efetivaram o processo colonial a partir de 1519, eles chegaram aqui e eles encontraram grandes pirâmides, grandes templos. Eles encontraram civilizações magníficas, como eu disse, com astronomia, matemática. Os mais já tinham desenvolvido o zero um pouco depois de Cristo, coisa que o zero só começou a ser usado lá no século XII, XIII na Europa. Então era uma civilização incrível. Então aquilo que eu não explico, eu destruo, que foi o viés da conquista espanhola e portuguesa na América. Agora, quando eu olho para tudo isso e eu não acredito que o ser humano foi capaz de produzir aquilo, eu tenho que jogar isso para uma força sobrenatural. E essa força sobrenatural, as pessoas jogam para essa questão de extraterrestres, seres de outro planeta, e é tirar toda a capacidade humana de produção cultural que os povos da América tinham antes da chegada do europeu. Ou seja, na sua visão, professor, ou na visão científica, era possível termos uma civilização super desenvolvida naquela época, e não que vieram seres extraterrestres e construíram as pirâmides. Sim, o ser humano ele tem uma tendência de, quando ele não tem respostas, ele joga para esse sobrenatural. O problema não é jogar para o sobrenatural, é colocar isso como fato.
Então, hoje, nós sabemos que os povos que viviam aqui eram pessoas inteligentes, capazes. Não eram aquilo que a gente aprendeu, infelizmente, lá na escola, que os índios ficavam aqui pelados, andando pela América sem ter o que fazer. E isso, graças a Deus, mudou. Eu sou historiador, eu dou aula hoje, há 20 anos eu estou no magistério, e a gente luta contra isso. Nós precisamos valorizar os povos que viviam nas Américas, antes da chegada do europeu. Então não foi obra de extraterrestre, foi obra de homens e mulheres que lutaram e construíram esses impérios aqui na América. E quando eu coloco que isso é obra de extraterrestre, eu tiro toda a capacidade humana de produção cultural, de inventividade, de crescimento, de imaginação. Então, quer dizer que só nós temos essa capacidade. Então, se você desenvolve um aparelho de alta tecnologia, você não foi capaz de fazer isso? Foi um ser de outro planeta que veio e que te ensinou a fazer? Então, quer dizer, eu não aceito essa teoria, eu não comungo dessa teoria e eu combato esse tipo de opinião. Ok. Inclusive, Márcio, eu vou te perguntar sobre extraterrestre, tá? Olha só, e hoje, por conta de 2012, existe um mercado enorme de produtos que estão sendo comercializados, prevendo o final do mundo. Professor, você poderia citar algum desses produtos e sua opinião sobre a questão? Vixe, isso daí tem até no Mercado Livre, hein? Tem. No Mercado Livre, kit de sobrevivência, inclusive está caro, muito caro. E eles estão parcelando em 12 vezes, Sérgio. Eu não sei como que vai ficar o resto do pagamento, porque se eu comprar agora, eu vou terminar de pagar em 2013. E aí eu fico pensando, então quer dizer que eu vou pagar metade apenas, né? Mas enfim, é um kit lá de mais de R$ 1.500. Na Espanha e na França a gente já tem os bunkers que você citou sendo vendidos, né? Muito caro. Inclusive, na Espanha, eles estão tentando investimento público para financiamento desses locais. E, olha, eu vou dizer um dado. Na França, em menos de uma semana, eles simplesmente esgotaram as vendas. De tantas pessoas comprando para se proteger 2012. Inclusive, no kit de sobrevivência tem canivete, tem cantil, mas o mundo não vai acabar. Mas é isso que eu ia perguntar. Por que eu vou comprar um negócio desse e o mundo vai acabar? E a propaganda da barraca, que ela é impermeável, então pode chover que você não toma chuva. Fico pensando, se o mundo vai acabar, o que é uma chuvinha, né? Então, e as pessoas estão comprando. A gente está até brincando aqui da situação, mas a coisa é séria, porque as pessoas estão comprando, elas estão consumindo isso, motivadas pela cultura do medo, que a gente falou no programa passado, na pauta passada. Então, é uma situação alarmante. Existem esses produtos no mercado hoje, tem muita gente por trás desses produtos, né? Não vou questionar as intenções aqui, mas existe, né? Pessoas por trás disso. E, infelizmente, tem muita gente que acredita. Por isso que esse programa ele se apresenta com muita responsabilidade social, no sentido de levar para as pessoas que estão nos assistindo esse tipo de informação. Ok, professor. Bom, talvez aqui para terminar, é só para quem está pegando a entrevista agora, o que é esse fenômeno Y 2012? Tá, olha, esse fenômeno é um fenômeno mundial, que infelizmente está em todos os continentes do nosso planeta. É um fenômeno que está levando as pessoas a ter muito medo, está despertando síndromes, pânico, já vi gente com síndrome do pânico, com depressão profunda, porque está mergulhando nessa história, porque está acreditando que o mundo vai acabar em 21 de dezembro de 2012. E eu queria deixar aqui uma mensagem, que nós temos que viver num mundo onde a possibilidade do sonho é real. Tudo isso que a gente está vendo aqui, eu estou do alto de um prédio, isso foi feito por homens e mulheres que um dia sonharam. E eu tirar a possibilidade desses homens e essas mulheres, independente da idade, sonhar, é a gente matar dentro de nós aquilo que há de mais sagrado dentro do ser humano, que é transformar o profano em sagrado. Então, nós temos que continuar lutando por uma sociedade onde não brote mais dos asfaltos criança pedindo dinheiro, que não brote mais das nossas cidades locais que não dá dignidade para as pessoas viverem. Então, enquanto eu me preocupo que o mundo vai acabar em 2012, eu deixo de lutar pelas coisas reais do mundo que eu vivo. Portanto, meus amigos, vamos lutar por aquilo que é real. Esse ano é ano de eleição.
Nós temos que ter clareza no voto. Portanto, se a gente ficar se preocupando que o mundo vai acabar em 2012, a gente vai deixar as coisas verdadeiras de lado e é o que muitas vezes está por trás dessas intenções. Ou seja, eu tenho mais 4 anos de causa. Agora, existe algum ponto positivo com relação a esse fenômeno Y12? Olha, eu acho que se a gente fizer um balanço disso, o balanço positivo é pensar que do meio da floresta da Guatemala, Belize, Honduras, México, hoje, uma civilização que foi incrível, que é a civilização maia, você sabe, Sérgio, que eu já fui em vários programas, várias palestras, cursos, falando sobre os maias, eu estou tendo a chance e a possibilidade de falar para as pessoas o quanto maravilhoso essa civilização foi, o quanto de ensinamento ela deixou para a humanidade e, partindo disso tudo, eu poder falar sobre eles. Uma das questões que pauta muito a civilização é a questão ambiental, que é hoje a pauta do dia. A gente está aí com a Rio +20, quer dizer, que eu participei da Eco 92. O Código de Reflorestamento. Tudo. Então, eu acho que o ponto positivo é fazer com que as pessoas conheçam a civilização maia e as pré-colombianas e, mais do que isso, levar o ser humano a uma profunda reflexão sobre a sua própria humanidade. Porque eu tenho certeza que o seu programa de hoje vai levar as pessoas que estão nos assistindo a fazer uma reflexão sobre a própria vida. Porque ela vai pensar o quanto ela perde tempo com pequenas coisas, né, que às vezes acaba fazendo com que ela tenha medo, sensações, sendo que nós podemos realizar coisas tão grandes e maravilhosas para mim, para você e para toda a sociedade, e a gente acaba deixando de fazer isso por questões tão pequenas como o final dos tempos em 2012. Com certeza. Márcio, vem cá, entra aqui, Márcio. Vamos lá. Nós estamos aqui também com outro estudioso, né? Márcio está acompanhando a nossa gravação. Márcio é matemático, né, Márcio? Matemático. E pesquisador também. Pesquisador também. Ajudei na expedição do Mundo Maia, né, trabalhando com astronomia e acompanhando o professor Marcelo aí nessa jornada, né, tentando elucidar aí essa questão de 2012. O motivo que eu te chamei aqui, Márcio, para falar sobre esse planeta Nibiru, só para a gente terminar aqui, que dizem que é uma estrela apagada, 4 vezes maior que Júpiter, e que nela orbitam mais 4 planetas e que uma delas teria vida. Agora, eu penso o seguinte, se a órbita desse planeta é de 3.600 anos, não existe Sol, como é que pode existir? Como é que as pessoas podem achar que existe vida extraterrestre num desses planetas? E se o planeta é tão grande assim, a gente já teria que ver a olho nu, não é? Percebido. Um exemplo assim bem simples, né, para a gente entender o absurdo, né, dessa colocação, né, dessa teoria, é imaginar o tamanho, né, da Terra, do planeta Terra com o Sol. Como o exemplo que eu dei, né, nos bastidores, imagine o planeta Terra do tamanho de uma bolinha de gude e o Sol, comparando com o planeta Terra, seria uma bola de futebol, a uma grande distância um do outro. Se esse planeta, né, tem 5 vezes aí a massa de Júpiter, né, parece que 4 vezes a massa do Sol, imagine a força gravitacional que esse planeta causaria ao seu entorno e, com certeza, né, atrairia aí até o Sol. Né, na verdade, o mundo já teria acabado. O caos já estaria instalado em todo o cosmos. Então, assim, é uma coisa absurda de se falar isso, né, um planeta dessa proporção e que ninguém percebe. Hoje em dia a NASA, né, o mundo todo, existe uma rede toda interligada, buscando aí, mapeando o céu de ponta a ponta, as constelações, cometas, né, a astronomia ela está muito avançada. Agora, você estava falando inclusive a questão do alinhamento dos planetas, né? Na verdade, isso vai acontecer, não vai? Qual que é o ponto de referência? Onde que, afinal de contas, o centro da galáxia, para eles falarem que vai ter um alinhamento com o centro da galáxia? Existe o centro da galáxia? Esse centro da galáxia existe. Agora, quando essas teorias, né, que falam aí do alinhamento com o centro da galáxia, elas falamos alinhamento de uma forma dentro da nossa escala, do nosso universo. Quando a gente fala em alinhamento da galáxia, é uma coisa tão desproporcional de tamanho, é como eu querer comparar o centro de um grão de areia
com o centro do planeta Terra. Como que eu vou fazer esse alinhamento? Se eu estou falando em objetos infinitesimalmente pequenos e em um outro corpo astronomicamente enorme. Então é muito subjetivo falar isso, né, que vai haver esse alinhamento. Agora, alinhamentos de planetas, de corpos celestes, acontecem a todos os momentos. Ok. E para quem já está pensando em se matar amanhã, porque viu um pontinho preto no meio do Sol, não é um planeta Nibiru, então? Não é. Fiquem tranquilos, é o planeta Vênus, né, que passou, né, no ápice ali da aproximação entre a Terra e o Sol. Foi um fenômeno muito bonito até, inclusive, se não me engano, na Austrália, que foi acho que 7 horas de observação, e é um fenômeno astronômico. Se você pegar a maravilha desse fenômeno, né, provando aí que o Sol, né, é o centro aí do nosso sistema solar, é uma coisa bonita de se ver, é até poética, né? Porque Vênus tem a ver com, dentro da mitologia grega, com a questão do amor, do afeto, né? São coisas ligadas a isso. Então, os casais de namorados que se deram bem. Dá para ver ainda ou não? Já foi? Não, já passou. Inclusive, alguns pontos aqui do Brasil não deu para fazer essa observação. Até porque estava nublado e chovendo aqui. Ou seja, nada mais é do que o planeta Vênus passando na frente do Sol. Na frente do Sol. Então, assim, não houve nenhuma destruição, nenhum anunciamento aí de catástrofes. Então, fiquem tranquilos, os casais de namorados aí sejam felizes, né? As pessoas vivam suas vidas felizes e de bem com a vida, que essa é a proposta, inclusive, dos nossos projetos, né? De acordo com o professor Marcelo Lambert, que é que o ser humano seja feliz e livre, né? Livre dessas teorias aí que nos escravizam, na verdade. O máximo que aconteceu foi uma chuva de uma semana aqui em Guarulhos. A gente ia gravar no parque, hoje não deu. Tivemos que vir aqui no Hotel Slaviero. O máximo que aconteceu foi uma chuva de uma semana e o meu micro-ondas quebrado. Então, é isso aí. Márcio, obrigado. Foi um prazer. Muito obrigado. Fica aqui. Professor, por favor, os seus contatos, o site da Odisseia, por favor. Tá. Bom, o meu site pessoal é o www.marcelolambert.com. Lambert com temudo no final. Pelo meu site vocês têm contato por e-mail, enfim, quem quiser palestra, curso, estou lá no site. E do Centro de Pesquisa Odisseia é o www.cpodisseia.com.br e é o site onde também está concentrado ali todo o nosso trabalho. Ok, quem quiser saber um pouquinho mais também sobre o trabalho do professor Marcelo Lambert, no site do professor tem todas as entrevistas que ele concedeu lá no Jô Soares, no History Channel, no Rony Von, né? Então vocês podem entrar lá, assistir os vídeos, tá certo? Fora que nós estamos postando também no nosso Facebook, também no Noite em Destaque, no YouTube também, então vocês podem acompanhar todas essas entrevistas aí. Quem quiser tirar mais dúvidas, escrever e-mail pro professor. Nós estávamos conversando aqui antes do programa. Nós estamos tentando um evento aqui para esclarecer isso. Aqui na cidade de Guarulhos, nós vamos tentar fazer um evento aí, vamos ver se vai dar certo, né, professor? Talvez uma mesa redonda com outras pessoas, outros estudiosos, cientistas. Vamos ver se vai dar certo. Tá certo, professor? Ok. Obrigado. Eu que agradeço, um grande abraço a todos, uma ótima noite e muito obrigado por essa pauta esclarecedora. Obrigado nós pela sua presença, Márcio, também obrigado. Um prazer. Ok? Então, pessoal, bom, esse foi o nosso programa de hoje, né? Foi um tanto que extenso, um programa bem curioso, tá certo? E quem quiser, então, por favor, nos acompanhe no Facebook e no YouTube também, tá bom, pessoal? Obrigado, boa noite. Far Bombay, come fly with me, let's fly away. Come fly with me, let's float down to Peru. In Lama Land there's a one-man